Mais uma quinta-feira trazendo assuntos da psicologia, inteligência emocional. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O assunto de hoje é bastante interessante. Falar de orgulho é algo, talvez até então você não tenha a dimensão o quanto o orgulho pode interferir no seu dia a dia, nas suas relações, ele é formado principalmente no passado. Antes de eu entrar, de fato, no assunto, dar as boas-vindas a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Mintz Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, palestrante. Noélia, seja bem-vinda. E, além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida, aprendiz e empreendedor digital. Eu estou fazendo uma série de lives com o assunto orgulho. E hoje eu vou fazer uma introdução a uma sequência, seguindo a questão do assunto orgulho, só que incluindo a questão da parte da estrada do sucesso, alguns pilares do sucesso, e fazer essa mediação entre o orgulho e esse caminho do sucesso. Quais são os pontos que convergem, quais os pontos que, por algum motivo, acaba atrapalhando o seu sucesso. Então, o tema de hoje é orgulho, a única coisa que te impede. E aí você pode, a única coisa que te impede de avançar, de crescer, de se relacionar com a sua família, a sua amizade, enfim. Hoje eu vou falar sobre a parte da introdução para eu entrar nessa nova série de orgulho e estrada do sucesso. Então eu vou falar como a influência do orgulho em todas as áreas da nossa vida. Se você não está ganhando dinheiro, é orgulho. Se você não está crescendo profissionalmente, é orgulho. Se seus filhos estão meio perdidos, é orgulho. Se o seu casamento não está dando certo, é orgulho. E eu vou explanar, nesse tempo que eu tenho, e trazer um novo nível de consciência sobre esse assunto, sobre o orgulho. E quantas pessoas já disseram para você que não estão ganhando dinheiro, é orgulho? Quantas já disseram para você que caiu, que foi por causa do orgulho? Quantas pessoas te disseram que seus filhos também estão perdidos, que é orgulho? Se você não está conectado com luz, seja bem-vinda. Se você não está conectado com os teus familiares, é orgulho. Então, se é orgulho, tem jeito. Essa é a boa notícia. Não ache que é algo que é orgulho e aí você não pode fazer nada. Não. Tem jeito, tem solução, tem toda uma jornada, toda uma caminhada para que você possa fazer. E nessa série que eu vou abrir hoje, e hoje eu vou fazer uma introdução sobre orgulho e a estrada do sucesso, você vai entender
como é, você vai entender esse processo, você vai entender a estruturação, já, e seja bem-vinda. Você vai entender a estruturação, essa consciência, né, essa conscientização do orgulho e como isso pode influenciar na sua vida. Não sei se vocês pegaram as outras lives, né, acompanharam o conhecimento. A origem do orgulho é através da rejeição, uma das formas de manifestação. Então, quando você é criança, é bem possível que de um jeito ou de outro você vai ser rejeitada. A referência que a gente tem é pai e mãe, ou talvez para outras pessoas referência é figuras que representem pai e mãe. Pode ser avós, avô, avó, tios, tias. E aí, a partir disso, no momento que você sofre essa rejeição, você cria uma ferida. E essa ferida emocional, é natural que você não quer que ninguém mexa nessa ferida. E toda ferida que causa dor para a gente vai querer proteger. Eu sempre falo que a analogia dessa ferida, se você está conversando com alguém e uma das partes está com a ferida exposta, qualquer movimento dessa outra pessoa, a que está com ferida exposta, ela vai querer proteger, porque ela não sabe exatamente a movimentação do outro. Então, como uma forma preventiva, essa pessoa que está com a ferida exposta, ela vai, né, se está de frente uma para a outra, essa pessoa vai proteger, vai esquivar aonde está ferido. É a mesma coisa a gente, no nosso dia a dia, a gente está com feridas, pode passar 10 anos, 20 anos. Algo aconteceu quando você tinha 5 anos, mas você com 30, 40, 50 anos, é algo que você vai reviver como se estivesse ali no momento presente. Você vai entender que tem um gatilho que você vai reviver toda aquela experiência, sentimento, pensamento. Eu falei de 50 anos. A uma pessoa, há 5, né, aconteceu quando essa pessoa tinha 5 anos, com 50 anos são 45 anos já passado, mas ela ainda revive aquela situação lá de trás. Então, quando eu estou com essa ferida, o que acontece? Eu levanto muros, uma fortaleza. Com essa fortaleza, eu consigo proteger essa ferida. Só que tem um efeito colateral dessas muralhas, dessa fortaleza. As minhas relações, elas acabam ficando prejudicadas. Por quê? Qualquer movimentação dessas outras pessoas, eu estou na posição reativa, eu estou no mecanismo de defesa. Qualquer movimento, qualquer fala, qualquer ação dessa outra pessoa, eu vou sentir como um ataque para mim. Eu não sei se você conhece alguém que é cismada, às vezes qualquer movimento que o outro fale, acha que essa pessoa está procurando história com ela ou com ele. Então, você sente que essa pessoa, tudo, né, uma boa parte, ela está se defendendo. E às vezes não tem nem motivo para isso. Para ela tem dentro da mente dela, porque enquanto ela está ali no presente, a mente dela está viajando, né? Está se transportando para um momento lá atrás. E aí ela revive aquela situação. Eu dei o exemplo de quando tinha 5 anos e a pessoa tem 50 anos. Ela revive, traz todas as emoções, todos os pensamentos
ali para o momento. Então, provavelmente, a reação dela é desproporcional ao que ela está vivendo ali naquele momento. Vai ter momentos que a outra pessoa vai ficar sem entender o tamanho da reação dessa pessoa, pelo nível de defesa. Então, o orgulho, ele traz isso. Falando, né, pegando um pouco que eu falei nas outras lives, né, para que eu possa resgatar alguns conhecimentos dessas lives e a partir daqui eu possa criar essa nova série que vai ser Orgulho e a Estrada do Sucesso. Então, quais são as manifestações de orgulho? Uma pessoa vaidosa é orgulho. Prepotente é orgulho. Uma pessoa impaciente é orgulho. Então tudo isso são manifestações do orgulho. E quando eu falo de vaidade, o que acontece em termos de vaidade? O que acaba você fazendo por causa da vaidade? Às vezes você compra algo, tá? Preste bastante atenção nisso. Você compra algo que você nem pode comprar para mostrar, né, que você não tem, às vezes você não tem o dinheiro para comprar aquilo e você compra. E aí depois tem, às vezes aquilo não é nem o que você precisa, para mostrar para as pessoas que você nem gosta. Essa é a sensação. Eu peguei um exemplo, né? Que você compra algo que às vezes você nem tem condição, às vezes você nem precisa daquilo, para mostrar para as pessoas que não estão nem aí para você. Isso é vaidade. E a partir disso, para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão do orgulho, existe um esquema onde exemplifica bem isso, tá? Eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês compartilhem essa live, curtam essa live, para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo tão rico, e não é um conteúdo que você vai achar tão fácil na internet, com essa clareza. Aí vem o que? Tá? Guarda esse esquema na cabeça de vocês. O pivô do orgulho, de todo orgulho, é a rejeição. Então ele está lá no topo, né? Entenda que na rejeição desce, né? Vai se ligar com a rejeição que você teve lá atrás. Você vai criar fraturas e feridas emocionais. Com essas fraturas e feridas emocionais, você vai criar orgulho. Por quê? Vai criar uma muralha para proteger essas feridas, e aí você vai modificar essas relações. A partir do orgulho, você cria gatilhos de ofensas. Eu falei que uma pessoa que é orgulhosa, ela está no mecanismo de defesa, ela está em posição de defesa, ela vai estar sempre reagindo. Agir é diferente de reagir. Quando você reage, você está aquém desse externo. Quando você age, você parou, viu, analisou e escolheu as melhores opções para aquela situação. Pegando um pouco o termo da inteligência emocional, que é basicamente isso que eu falei para vocês agora, essa última parte. Então, inteligência emocional é a forma de você, é uma relação com você, né, com você mesmo, se conectando com as emoções certas, de acordo com o momento que você está vivenciando. E aí existe também a parte social, que você vai se conectar com a emoção certa,
da situação e vai tirar o melhor das outras pessoas. Em relação a você, você vai tirar o melhor de si. Isso é a inteligência emocional. É você administrar, se conectar com a emoção adequada para o momento e na intensidade correta. Então, recapitulando alguns pontos, né, das outras lives para ficar ainda mais claro, uma criança que por algum motivo um pai que trabalhe muito durante o dia, ele está de uma certa forma abandonando esse filho, e aí também é uma rejeição. Ou então aquele pai que sempre chega com algum presentinho, só que esse presentinho é mais para tapear, né, essa questão da ausência dele. Isso também é caracterizado como uma rejeição. A questão da falta de, quando eu digo falta de cuidado, por exemplo, no caso tanto do menino da menina, esse cuidado de pentear o cabelo, essa coisa de sentar, né, ter esse cuidado da roupa, e quando isso não existe, também é denotado também como uma rejeição. Então, às vezes existiu até uma interpretação minha. Vamos pensar que em uma situação, ou o pai ou a mãe, naquela situação específica, que essa criança ela estava precisando de uma ajuda, só que esse pai ele foi na rua, foi na quintanda, foi no mercado, naquele período e voltou, e essa criança entendeu, ou internalizou, ou interpretou como se fosse um abandono naquele momento que ele ou ela precisava mais, e esse pai não estava ali para proteger ele ou ela. Ele vai interpretar, ou ele ou ela vai interpretar como uma rejeição. Então, existem várias nuances da rejeição, né? Aí alguém poderia aqui da live falar, mas o Whindersson, meu pai e minha mãe sempre conviveram bem, sempre cuidaram de mim, se preocuparam, mas em algum momento essa criança percebeu algum tipo de rejeição. Ninguém está imune dessa possível rejeição. Então, quer queira ou quer não, você vai passar, ou né, um filho ou uma filha vai passar por algum momento de rejeição nessa criação. Até porque a gente não é perfeito. E esses pais, eles estão fazendo o melhor, né? Não existe um manual de pai e mãe, e muitas vezes, né, não se pensa que, por exemplo, pode ser interessante buscar informação, conhecimento, mas nada é um conhecimento pronto quando se fala de pai e mãe, né, e filhos. É algo que é construído, só que até um depoimento de uma mãe, né, hoje ela é empresária, e fala sobre essa questão de criação, né, educação positiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Então ela era pedagoga e tinha outras formações também. E o que ela mais não queria era reproduzir um comportamento para esses filhos. Ela tinha um casal. O que ela mais não queria era reproduzir como se fosse uma tirana, né, uma pessoa que de uma certa forma fosse mandona e manipuladora e controladora desses filhos. Era o que ela menos queria,
E qual é o resultado disso? O que mais aconteceu foi que ela, atuando, ela foi uma mãe controladora, que colocou medo em alguns momentos, manipuladora, e quando ela percebeu isso, ela se sentiu culpada. E aí, a partir disso, ela caiu na real, caiu a ficha dela que ela precisava remodelar, ressignificar uma série de coisas na criação desses filhos. Então, a partir disso, ela foi buscar conhecimento. E quando se fala de mudança nesse nível, não é algo fácil, é desafiador. Então, grava bem isso aí, né? Educação positiva. É um método que você pode criar, né, filhos de uma forma mais saudável. E ela se viu fazendo uma série de coisas que ela falava que não iria fazer com os filhos dela. Então ela precisou fazer uma repaginada na forma de atuar como mãe. Foi um trabalho árduo para ela, tá? E essa caminhada foi bem sucedida. Ela compreendeu que ela, como mãe, ela tinha que acolher esses filhos. Tinha que dar, não é exatamente a palavra liberdade, mas dar esse lugar de expressão dessas emoções. A gente sabe que as crianças, ela tem uma linguagem maior a princípio, né? Pelo brincar, às vezes a questão do desenho tem uma linguagem aí, e essa questão da fala ela vem depois. Então ela vai se amadurecendo com o passar do tempo com essa criança. Às vezes algumas mães esperam que essa criança expresse tudo de uma forma lógica pela fala, e às vezes não é bem assim. Quem tem um conhecimento, por exemplo, da psicanálise, sabe o que eu estou falando. E essa mãe, né, desse exemplo, ela não dava lugar para esses filhos serem sujeito. O que seria isso na linguagem da psicanálise? Todos nós somos seres desejantes, ou seja, tem um desejo ali próprio, né? Um desejo de ser único, vamos pensar assim. E a partir desse desejo, é interessante, né? Quando uma pessoa ou uma criança ela está em um processo de alienação, ela não está no lugar de um sujeito, ele está no lugar de um objeto. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, esses filhos, né, no momento que essa mãe manipula esses filhos, esses filhos eles não estão no lugar de sujeito, ou seja, uma pessoa, criança ou pessoas que têm desejo próprio. Então na terapia, né, se você vai pela linha da psicanálise, a pessoa chega no consultório para dar vazão justamente a esse ser desejante, para que ele possa realmente colocar para fora o que ele deseja de fato, quais são os desejos dele. E a partir disso ele se descobrir ou redescobrir quem ele é. Então, eu fiz esse apanhado da questão da psicanálise, né? Dei um exemplo dessa mãe, que realmente é um exemplo de muitas mães, e às vezes, né, tem frases como você não faz nada direito, menino, né? Seu irmão é mais inteligente que você. Então, comparações é a pior coisa para a autoestima desse filho ou dessa filha. Comparação
você quer matar a autoestima de uma criança, mas não só de criança, mas, né, com o passar do tempo isso vai amadurecer, mas qualquer pessoa, compare, faça comparação, né? Geralmente acontece muito entre irmãos, talvez no colégio também. Isso mata a autoestima. Então, fazendo esse apanhado, trazendo o orgulho, né? Porque toda essa comparação você vai criar uma ferida. Eu vejo hoje pessoas eu atendendo como psicólogo na clínica, a mínima palavra que você fala, esse paciente, ele vai estar numa posição de comparação. Então, olha que algo lá atrás, quando criança, o quanto pode te afetar ainda hoje, mesmo depois de 20, 30, 40 anos. Então, eu estou falando que o orgulho, né, a origem do orgulho vem pela rejeição. E tudo isso, né, comparação é rejeição, abandono é rejeição, maltrato é rejeição, vai gerar orgulho. Então, uma série de coisas que eu vou estar falando nessa série do orgulho e a vida bem-sucedida, né, a trilha do sucesso. E aí vocês vão entender o quanto uma coisa está ligada à outra. O quanto o orgulho pode impedir essa vida de sucesso que você quer, né? Talvez tem pessoas que estão nessa trilha do sucesso, só que eles se sabotam, ou ela se sabota. Entra no processo de autossabotagem. E aí a gente pode entrar no mito de Sísifo, né? Que é da mitologia grega, que qual é a metáfora que pode ser da procrastinação, que ele está se autossabotando. Então ele é condenado, o Sísifo é condenado a levar uma rocha, uma bola de rocha até o topo de uma montanha. Só que ele nunca vai chegar no topo realmente. Quando ele chega no topo, essa bola de rocha ele vai bolando até o início da montanha. Então ele vai passar a eternidade, né, do início da montanha, subindo. Quando ele chega perto, ele volta para o início. Então isso é a metáfora da procrastinação. Então, uma pessoa que procrastina muito, ela está no processo de autossabotagem. Ela está vivendo o que o Sísifo viveu na mitologia grega. Então, aí entra justamente essas feridas. O orgulho, a rejeição. Quanto mais rejeição, mais fraturas emocionais, feridas emocionais, mais uma pessoa ela vai querer se auto-sabotar nesse processo, vai querer procrastinar em algo. Se ela consegue, né, se ela está nesse processo de auto-sabotagem, ela vai conseguir algo, pode ser dinheiro, ela vai arranjar um jeito de se livrar daquele dinheiro. Se ela está no processo de sabotagem em um relacionamento amoroso, ela vai criar uma situação, quando tiver tudo a mil maravilha, não vai ter nada que brigue, ela mesma vai criar brigas, conflitos, para que aquele relacionamento que é muito bom se desfaça e ela volte, né, ao começo de todo o processo. Então, parece bem louco isso, mas é exatamente isso que acontece. A nossa mente ela tem o poder. Só que está tudo lá atrás. Os nossos valores, essa questão da rejeição, as feridas, né, esses gatilhos de ofensas, né? E aí vem o que, né? Rejeição, fraturas e feridas emocionais, vem o orgulho logo em seguida. Do orgulho vem os gatilhos
de ofensas e por último vem os vícios, ou seja, vícios emocionais. Quando fala em vício, o que a gente vê logo, né? Uma pessoa que é viciada em droga, então, ou em cigarro, ou em bebida. É uma pessoa que é compulsiva naquela emoção. Então tem gente que é viciada em ser abandonado ou abandonado, que é viciada em conquistar e depois destruir o que conquistou. Tudo isso são vícios emocionais. Então ela bebe daquele vício e retroalimenta. Qual é a melhor forma de quebrar um vício? Não alimentando aquele vício. Inicialmente é algo fácil? Não é fácil. É desafiador, porque é um vício, né? Quem tem vício de café, por exemplo, sabe o quão é difícil ficar sem tomar café. Até dor de cabeça a pessoa tem. Então é a mesma coisa em o vício emocional. Então no momento que você começa a ter abstinência daquele vício, vai ter reações. Mas o grande ponto quando se fala de vício, é você substituir aquele vício por algo que você coloque no lugar, que seja algo mais saudável e você consiga fazer essa transição desses vícios emocionais. Eu acredito que eu consegui fazer, né, uma introdução do que vai vir nas próximas lives. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live. Se fez sentido para você que está na live, né, dá um coraçãozinho, dá um like, né, dá um ok aqui, se fez sentido, se foi interessante essa introdução. E as próximas lives vai ser sobre orgulho e essa trilha do sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida, ser bem-sucedida como mãe, como pai, ser bem-sucedido como um profissional. Então tudo isso faz parte. E a primeira coisa é algo que tem impedido muita gente, é algo geral, é o orgulho. Se você deixa o orgulho de lado, você vai ter facilidade de perdoar. E o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você se libertar daquele sentimento que é ruim. Porque quem vai lembrar é você. Porque a outra pessoa, ela está levando a vida dela. Às vezes por falta de consciência, às vezes você tem mais consciência do que ela. Então, por você ter mais consciência, você precisa ter empatia em relação a outra pessoa. A pessoa, mas isso é justo? Ninguém está dizendo que é justo ou injusto. É o que é saudável se fazer e fazendo por você. Porque às vezes a gente fica pensando que a gente liberar o perdão é como se fosse uma premiação para outra pessoa. E na verdade é uma premiação para você. A pessoa não admite, né? É como se a pessoa fez tudo de errado comigo e eu ainda perdoo ela. É como se você estivesse aceitando o que ela fez. Mas na verdade não é isso. Quando você perdoa, você está liberando os pensamentos ruins que está aqui, na sua mente. E isso te faz mal, isso te faz triste, isso te faz amargurada, isso te faz ver a vida de forma negativa. E você não está percebendo isso. E quando você libera o perdão, o veneno que você está querendo dar para o outro, porque não está perdoando, você está tomando no momento que você não dá o perdão para essa outra pessoa. Tá? Então é importante você refletir sobre isso. Se você não está liberando o perdão, por mais pior que seja que a pessoa tenha feito com você, isso está te fazendo mal. É melhor você liberar isso e viver sua vida.
Toda quinta-feira eu estou aqui. A gente vai fazer essa série de lives com Orgulho e a Trilha do Sucesso. Toda quinta-feira trazendo inteligência emocional, né, trazendo assuntos que agreguem na vida de vocês. Dia de segunda-feira eu trago assuntos de ansiedade e depressão, que 90% das pessoas que eu atendo está entre essas duas coisas, ou tem as duas coisas também. E aí esse momento, né, de trazer conhecimento, direcionamento, eu vejo que pode minimizar muito o sofrimento de muitas pessoas. Dia de quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa trocar aprendizados. E tem um canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, o link está aqui na bio do Instagram. Se inscreva, compartilhe, curta e entre nessa corrente do bem, né, de crescer e contribuir. Leve a informação, porque a informação, o conhecimento pode salvar uma vida. Tá certo? Um forte abraço. Fica com Deus, cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.